perguntassem por que ser padre hoje, eu diria porque vale a pena. Sem dúvida nenhuma, ser padre implica muitos desafios, muitas dificuldades e provações. Mas, ao mesmo tempo, a experiência do ser padre hoje, ela também nos dá muitas alegrias, muitas conquistas e, acima de tudo, a experiência de poder sempre estar mais perto do Senhor Jesus, que se faz presente de forma especial em todos os sacramentos, mas principalmente na Sagrada Eucaristia. Celebrar a Santa Missa é sempre um momento muito especial, desde a missa do tempo comum até a maior das solenidades, que é a Páscoa do Senhor. Portanto, vale a pena, sem dúvida nenhuma, ser padre hoje é ter a certeza de que o Senhor nos chama a contribuir na construção do seu reino. E nós podemos, ao nosso modo, mesmo nas nossas fragilidades, limitações, contribuir com a construção do reino de Deus. Na minha vida e no meu ministério presbiteral, tive como lema o texto da carta de São Paulo a Timóteo: sei em quem acreditei. E posso dar o testemunho de que neste tempo nunca fiquei sozinho, nunca me senti sozinho ou desamparado, mas a força e a graça de Deus sempre me acompanharam. E também a experiência de conviver na comunidade paroquial. É sempre uma riqueza muito grande compartilhar essa missão que recebemos com tantos leigos e leigas que, como nós, são apaixonados por Jesus e dedicam o seu tempo para colaborar conosco na missão de implantar o reino de Deus. Por isso, a vocês que estão nesse processo de discernimento, a minha oração e o meu desejo de que, discernindo plenamente o chamado de Deus em vossas vidas, que também vocês não tenham medo de dizer sim ao chamado de Deus, mas acreditem no Senhor. Se Ele vos chamou, Ele também vos capacitará para que possam realizar esta missão. Por isso, contem com as minhas orações, um forte abraço e tenham a certeza de que vale a pena ser padre hoje, amanhã e sempre. Grande abraço, fiquem com Deus. Eu tenho percebido que nestes 42 anos de ministério, a questão que mais me preocupa no ser padre é a minha resposta generosa, a minha resposta corajosa no seguimento a Jesus. Para mim, ser padre tem como ponto de partida um seguimento radical à proposta de Jesus de Nazaré, o Cristo morto, ressuscitado, que está vivo e que dá sentido à minha vida. Por isso que a base da minha vocação nasce desse seguimento a Jesus, entendido como o Jesus vivo, caminhando conosco na história humana. Para mim, o que dá sentido à minha vocação é entender o Cristo vivo, especialmente o Cristo vivo presente nos irmãos e nas irmãs caídos na sarjeta da vida, aqueles que vivem nas periferias existenciais. Para mim, ser padre é ter coragem de dar a minha vida pela causa de Jesus Cristo e pelos irmãos e irmãs nesta igreja particular, nesta igreja que está em Maringá. Que tal você, meu querido jovem que me ouve, que me vê neste momento, que tal você também dar o seu sim corajoso no seguimento a Jesus Cristo, nesta igreja que está em Maringá? Eu tenho 18 anos de padre e assim as dificuldades, que eu realmente vejo, que enfrentei, são a caminhada do dia a dia. A gente percebe que são muitos os obstáculos na caminhada, no caminho, e a gente sabe que, como diz, caminhamos na estrada de Jesus, mas na estrada tem curvas perigosas, pedra. Então tem muitos obstáculos, mas também a graça de Deus acompanha a nossa vida. Graças a Deus tive pessoas ao longo da minha vida, seja a minha família, seja a comunidade. Quando eu estava no seminário,
os meus formadores, né? Tive muito apoio, juntamente com o bispo e também os padres, né? Amigo. Então eu acredito isso, conservar, né? Você como vocacionado, então priorizar esse momento que vocês têm realmente aí junto, esse incentivo vocacional. Acredito que seja mais um incentivo para vocês, né, na vida da gente como padre, né, que muitos falam assim, eu gostaria de ser como aquele padre, né? Então eu acredito que isso, claro que espelhar-se, sim, é em Jesus Cristo, né? Ele jamais irá nos decepcionar. Às vezes as pessoas nos decepcionam ao longo da caminhada, ao longo da vida, né? Mas Jesus Cristo nunca irá nos decepcionar. Então eu tenho sempre aquele lema da minha ordenação: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Então eu levo, né, às vezes um momento de incerteza, de dúvida, e ali muitas vezes eu tenho aquela frase, e às vezes no dia que às vezes eu estou contente, às vezes que eu estou triste, né, mas eu tenho este lema que realmente me acompanha, me dá força, coragem, para que eu possa seguir a missão. A missão não é minha, é de Jesus Cristo. E uma das perguntas é essa: por que você quer ser padre? Uma delas é servir Jesus Cristo, a igreja e o povo de Deus, que tanto espera. Então o nosso apoio e as nossas orações. Então conserve muito na vida de vocês a oração, né, a amizade, né, e procura realmente valorizar muito, né, a família, e realmente ali que é o berço das vocações. É na família que nascem santas vocações, seja sacerdotais, religiosas, leigas e missionárias. Um abraço a todos, Deus os abençoe. As alegrias da vocação sacerdotal para mim é ver a igreja sempre lotada, é ver o envolvimento dos leigos, pastorais, movimentos, comunidades, caminhando, é ver a criança, é ver o adolescente, jovem, o adulto, o idoso, todos trabalhando em comum, cada um com o seu carisma, com o seu dom, com o seu talento, ver a comunidade trabalhar sem competição. Isso é importante, traz alegrias para o nosso coração. Para mim também é uma alegria muito grande eu poder colocar os meus dons a serviço. É poder estar a serviço de Deus na comunidade. E também uma grande alegria é poder consagrar a Eucaristia, é poder ter o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo nas minhas mãos, é poder levar o alimento sagrado a tantas almas, a tantas pessoas. Por isso eu faço um convite: vocação realizada, futuro feliz. E vocação é um chamado de Deus, não é meu, é um chamado de Deus a serviço dos irmãos. Convido aos jovens que estão aí na dúvida, buscando discernimento. Vale a pena ser um bom padre, vale a pena ser feliz no ministério, vale a pena se colocar a serviço de Deus nos diversos dons, carisma da nossa comunidade. Venha participar conosco, seja você também um sacerdote feliz e realizado. Um grande abraço, paz e bem. Para falar sobre o celibato, eu não consigo falar sem contar uma experiência que eu tive numa das paróquias onde eu passei. É a partir dessa experiência que eu entendo melhor o que é o celibato e procuro vivê-lo. Um dia eu estava na secretaria, por acaso, de uma das paróquias que eu atendi, e ali pararam num carro uma mãe e uma filha, e elas pediram para falar com o padre, e por acaso eu estava ali. E aí eu as levei para a sala de atendimento, e aí então a mulher, uma das mulheres ali disse, a mãe, disse assim: esta é minha filha, tem 17 anos, ela está grávida de um rapaz, que é dependente químico, e nós não queremos essa criança e decidimos fazer aborto, estamos com um horário marcado para ir numa clínica de aborto. E aí então eu atendi cada uma separadamente e falei muito da vida, do valor da vida, que vida é sempre, sempre dom de Deus e que por isso deveria ser acolhida, amada, recebida com toda alegria. E eu conversei bastante com cada uma,
né? E abençoei a mãe, abençoei aquela criança, fiz oração por elas, né? E até estava tentando assim ficar mais tempo com elas ali para ver se elas perdiam o horário e tudo mais, mas chegou um momento em que elas foram embora, não tinha como eu segurá-las ali. E eu rezei e fiquei pensando, né, no que teria acontecido. E aí se passaram quase 2 anos, até que um dia, numa missa nessa mesma paróquia, eu via de longe uma mulher com uma criança no colo que chorava a missa inteirinha, né? A mulher se derretia em lágrimas e parecia que eu a conhecia, mas não me lembrava de onde. E quando terminou a missa, essa mulher veio falar comigo, pediu se eu me lembrava dela. E eu disse que não me lembrava, mas parecia que eu já a conhecia sim. E ela foi me contando a história e eu me lembrei. E aí aquela mulher disse assim, eu vim aqui porque eu queria apresentar esse aqui que é o meu neto, porque ele também é seu filho. Porque se naquele dia em que nós íamos fazer o aborto, nós não tivéssemos passado ali, conversado com você, ouvido o que você falou, né, recebido a bênção, a oração, talvez ele não estivesse aqui. E esse agora é o nosso novo membro da família, e ele é a alegria da família, ele reuniu toda a família. Nós somos muito mais felizes por conta dele. E naquele momento, então, quem chorou fui eu, e aí eu peguei aquele menino no colo e abracei e beijei, como se realmente ele fosse meu filho. E é assim que eu entendo o celibato, né? O celibato, ele é para a fecundidade espiritual da igreja. Nós, como padres, assumimos o celibato para gerar a vida de Deus nas pessoas. Nós não podemos gerar a vida biológica, mas viver a sexualidade verdadeiramente é gerar vida. E nós, no nosso ministério, podemos gerar vida, né? Gerar para que as pessoas vivam melhor, para que elas tenham mais vida. Quantas pessoas não têm pai, não têm mãe, elas vêm falar com o padre e elas vão embora mais animadas, mais alegres. Quantos, né, jovens, adolescentes têm o padre como se fosse sim um segundo pai, né, um membro da família. Quantas coisas eu escuto de tantas pessoas que os pais nunca ouviram porque os filhos não tiveram coragem de falar com eles, mas falaram comigo. E eu tinha uma dificuldade muito grande de entrar no seminário porque eu queria ser pai. E o padre que me orientou disse, né, que eu iria ter muitos filhos. E agora eu entendo isso. Então eu entendo que o padre, ele tem uma grande fecundidade, né, uma grande energia de gerar vida na paróquia onde ele estiver trabalhando, no serviço onde ele estiver exercendo o seu ministério pastoral. Porque, né, o celibato é para isso, para a gente ser fecundo, gerando a vida de Deus, né, gerando novos filhos e filhas para Deus. Então, é uma vocação bonita e que vale a pena, e a gente pode gerar muita vida de Deus em muitas pessoas. Então, quem quiser assumir esse ministério, pode fazê-lo, né, com alegria, porque vale a pena. Eu vivo a minha vida espiritual diária, tendo a consciência de que, sem alimentá-la, sem fortalecê-la, eu não vou a lugar nenhum. Vou sucumbir aos desânimos. Por isso mesmo que diariamente, para mim, é essencial que eu olhe para as atitudes de Jesus Cristo. É essencial para mim que eu visite o mundo de Jesus Cristo e deixe Ele também visitar o meu. É essencial para mim que eu olhe as atitudes de Jesus Cristo. E isso me fortalece diariamente. E um dos lugares onde eu costumo visitar, não somente por curiosidade ou como forma acadêmica, mas como forma de preencher o meu espírito, de alimentar a minha vida diária como padre e como cristão também, é a Sagrada Escritura. Através dela eu sei qual é o caminho que Deus propôs para a humanidade, que Jesus Cristo nos apresenta, para que a gente possa trilhar no dia a dia. Depois tem outros instrumentos que para mim são muito caros no dia a dia. De modo particular, no início do meu dia,
de pastoral, eu uso sempre a liturgia das horas. Para mim é uma das fontes mais visitadas também. Também a leitura espiritual. Eu leio bastante porque isso me atualiza o meu ministério e isso me dá a certeza de que outras pessoas também que passaram por este mundo antes de mim, experimentaram Jesus. Isso me dá a certeza de que eu não estou no caminho errado. Mas também há o meu trabalho pastoral, o encontro com as pessoas, o entrar no mundo das pessoas, o sentir o mundo das pessoas, perceber o que elas pensam, o que elas vivem e tentar, de alguma maneira, com a espiritualidade que eu vivo de Jesus Cristo, ajudar essas pessoas também. A minha pastoral, a minha correria, mesmo cansativa no dia a dia, é uma verdadeira fonte de espiritualidade para mim também. O que eu posso dizer para os vocacionados, os aspirantes à vida sacerdotal, mas não só por isso, mas por serem discípulos de Jesus Cristo, é que não deixem de olhar para Jesus Cristo. Que Cristo seja de fato a referência para o desejo de vocês, para a formação de vocês, para a busca de vocês. Olhar o ministério de Jesus, as atitudes de Jesus, o caminho que ele faz conosco, o caminho que ele faz com a humanidade, o projeto que ele propõe. E aí, para isso, a Sagrada Escritura é importantíssima que seja alimento diário para cada um de vocês. Mas também não deixar de se alimentar com aqueles outros modelos de oração que fazem parte do costume familiar de vocês. Uma das coisas que eu proponho também é a leitura espiritual, aquelas orações que nós aprendemos dos pais, das avós também, o terço diário, olhar para Nossa Senhora, que para nós é uma fonte de espiritualidade e de inspiração cristã necessária. Então, olhem para Jesus, deixem que Ele fortaleça o desejo de vocês. Se olharem para Ele, a caminhada de vocês ficará muito mais clara. Mas, acima de tudo, busquem uma santidade que esteja de acordo com a etapa de vida que vocês estão vivendo. Não busquem uma santidade futura, nem pensem naquela que outros viveram no passado. Vivam a santidade de vocês pisando no terreno de que vocês estão vivendo hoje, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Sobre a fraternidade presbiteral, eu penso que ela está sempre em constante transformação e construção, porque nós somos padres diversos e sempre também estão chegando novos padres no presbitério. Evidentemente que a fraternidade presbiteral, ela começa de um desejo, né? Esse desejo tem que ser meu. Eu quero fazer comunhão com os colegas, eu quero estar com os colegas, eu quero trabalhar em comunhão com os meus irmãos padres. Então, isso é imprescindível na fraternidade presbiteral, porque se eu não estou bem comigo mesmo, com o meu ser padre, dificilmente eu estarei bem para fazer comunhão com os meus colegas. Então, desejo a vocês que possam fazer isso com tranquilidade, com sabedoria e sempre procurando ajuda naqueles que que têm mais experiência, né, padres, têm mais experiência, para vocês também ter uma linha nesse caminho de vocês e não se perderem. Um grande abraço e boa caminhada. Falar da dimensão pastoral da vida do presbítero é falar de uma das dimensões, se não a dimensão fundamental do ser padre, porque se refere diretamente à pessoa de Jesus, o bom pastor. É do bom pastor que deriva a palavra pastoral.
Então não se trata tanto de um fazer pastoral ou de um trabalho pastoral. Falar de pastoral na vida do presbítero é pensar primeiro que o jovem que deseja viver o presbiterato, ele precisa se apaixonar por Jesus, viver esse encantamento por Jesus, o bom pastor, porque ele é chamado então na sua vida de padre a ser a figura de Jesus, bom pastor para as pessoas. E o bom pastor é aquele que cuida do seu rebanho, aquele que dá a vida pelo seu rebanho. Portanto, ser padre, ao meu ver, é alguém que se doa totalmente no trabalho que lhe foi confiado de cuidar de pessoas. Na minha vida de padre, eu pude viver essa dimensão pastoral nas mais diversas formas. Fui pároco no início do meu ministério, cuidando de um rebanho grande. Depois fui chamado a ser reitor, cuidar de um rebanho muito pequeno, mas de jovens que queriam dedicar a sua vida a serviço de Jesus, bom pastor, e a serviço do rebanho que ele mesmo nos confia. E depois fui ajudar a Arquidiocese no trabalho pastoral em toda a Arquidiocese, na ação evangelizadora. E agora dedico a minha vida no serviço à Caritas, que é um serviço social da Igreja, onde nós somos chamados a cuidar dos mais pobres, dos menos favorecidos, daqueles que Cristo cuidou, do pobre, do leproso, do cego, do mendigo. E na nossa realidade aqui em Maringá, uma das grandes oportunidades de trabalho pastoral que nós temos é o cuidado com os migrantes, pessoas que mudaram do seu país em busca de uma melhor oportunidade de vida, mas chegam aqui sem emprego, sem falar a língua e precisa de alguém que os acolha. Nada melhor do que a Igreja fazer esse papel de Jesus bom pastor. Por isso posso dizer que sou muito feliz no meu ministério pastoral, porque Deus me deu a oportunidade de ser imagem de Jesus bom pastor nas mais diversas formas. Procure descobrir aí na sua paróquia, na sua realidade, como que você pode exercitar o ser pastor desde agora. Procure se engajar nas pastorais, nos movimentos que já cuidam de pessoas.